Bom, eu sou o capitão Antônio do Batalhão de Polícia de Trânsito. Hoje estou honrado aqui recebendo o convite do Movitran para falar sobre a vulnerabilidade de motociclistas, motoboys, de uma forma geral. Bom, nós verificamos nos últimos anos uma dificuldade muito grande de emprego e surge então uma janela de oportunidade com a entrega de cargas de alimentos, enfim. A pandemia mostrou muito isso para a gente, não é verdade? Acabou se tornando aí uma forma de inserir no mercado e de atender aquelas pessoas que não podiam sair de casa para buscar alimentos, aqueles que podiam usufruir desse serviço. Ou seja, tornou-se, hoje, já de volta à normalidade, tornou-se uma atividade muito importante, a atividade de entrega de alimentos, a atividade que se chama de delivery, de entrega de cargas ou entrega de alimentos, feitas aí também pelos motociclistas. Ocorre que os motociclistas, esses profissionais que exercem essa atividade, eles não podem negligenciar, apesar da importância que tem, apesar dessa oportunidade, eles não podem negligenciar os cuidados e nem as leis de trânsito. Então, existem sim normas que regulam a atividade do motofretista, do mototaxista. Então, inclusive, o site do Detran, ele traz um alerta para esse tipo de atividade, dizendo ali quais são os quesitos obrigatórios a serem cumpridos, dentre eles a realização de um curso específico, o uso, claro, de equipamentos que resguardem a segurança, que aumentem o nível de segurança do profissional, entre outros. É interessante, inclusive, fazer essa visita ao site do Detran e analisar o que está sendo dito ali. O motociclista e o fretista, né, de uma forma geral, eles são um dos entes mais frágeis nessa relação de trânsito, né? Nós temos aí o pedestre, nós temos o ciclista e logo depois o motociclista. Por quê? Há que se considerar que enquanto condutor de veículo automotor, ele conta ali com o aparato da lataria, do para-brisa, o motociclista, ele conta com o seu corpo. Qualquer impacto ou queda, todo o resultado de um possível sinistro, de eventual sinistro, será imediatamente sobre o corpo desse profissional ou desse piloto, né? Mesmo que não esteja ali exercendo a atividade remunerada. Há de se exigir, então, uma atenção redobrada, porque as consequências dessa atividade, as consequências de uma eventual queda, elas normalmente são muito graves, não é verdade? Normalmente, mesmo quando é uma simples queda, e eu sou motociclista e, infelizmente, já caí de moto, dói. Falando aqui abertamente, falando numa linguagem direta, dói bastante. O asfalto queima, embora eu não tenha quebrado nada, mas a lesão, ela fica marcada, está marcada em corpo até hoje. Então, é uma tatuagem que se tem, da qual eu não me orgulho, porque me lembra um vacilo que foi cometido. E esse vacilo, eu tive sorte de não ser fatal. Então, esse é um alerta que se faz a esses profissionais que cuidem dessa segurança antes que o problema ocorra. Então, nós vemos aí no nosso cotidiano, não apenas nas nossas fiscalizações, mas nós vemos no nosso cotidiano, mesmo enquanto cidadão, não enquanto policial militar, mas enquanto cidadão, no deslocamento para o trabalho, no deslocamento de veículos, a gente vê muita imprudência.
a gente vê muitos motociclistas que praticam imprudência e, infelizmente, vemos em especial aqueles que exercem atividade remunerada de entrega de mercadorias. Infelizmente, eles imaginam que podem, por exercer, muitos deles, eu não estou generalizando, mas muitos deles imaginam que por exercer uma atividade remunerada estão isentos de cumprir algumas normas e de adotarem alguns cuidados. E não estão. Muito pelo contrário. São profissionais e eles têm que demonstrar esse profissionalismo enquanto exercem a todo momento a sua atividade. Então, não é permitido o uso de uma contramão, não é permitido passar por sobre a calçada, porque dessa forma você está pondo em risco não só a sua segurança, mas a segurança de outras pessoas que utilizam ali aquela via. Não é permitido ultrapassar o sinal quando ele estiver na fase vermelha. Muitos me perguntam, né? É possível andar ali no corredor? O motociclista tem o direito de andar no corredor? Na verdade, o CTB ele não traz nenhuma previsão de punição por estar simplesmente no corredor. Mas tem que lembrar que há uma previsão, sim, de guardar a segurança lateral e frontal dos veículos, certo? Então, caso ocorra, por imprudência do motociclista, um dano em um dos veículos que esteja ali na sua lateral pelo uso do corredor, há uma responsabilidade, sim, civil nessa situação, né? Ele passa a ser o responsável por arcar pelos danos que eventualmente tenham sido provocados. Isso se não acontecer, algo pior, certo? Então, há que se cuidar mesmo que na utilização, eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que não pode andar. A moto é um veículo que traz agilidade, e é exatamente essa agilidade que se busca no trânsito, que o motociclista, exercendo ou não a atividade remunerada, ele busca com esse veículo agilidade, mas ele não pode negligenciar a segurança, e também não pode negligenciar os cuidados e as normas de trânsito. Isso não é possível fazer. Não se pode andar, por exemplo, com o celular, mexendo no celular, enquanto se desloca com a moto. Isso também é uma infração gravíssima. Não se pode colocar celular entre capacete e ouvido. Veja que eu estou trazendo aqui situações que estão presentes no nosso cotidiano. E por que não pode? Não pode porque isso leva ao risco a segurança do próprio condutor e a segurança das outras pessoas que estão ali naquela via. Então, eu costumo dizer que 3 fatores estão presentes nos sinistros de trânsito, né? Vou transformar aqui a palavra acidente em sinistro, ok? Então, 3 fatores estão presentes aí no sinistro de trânsito. O fator é o fator viário. O que é o fator viário? Quando a via, se ela está em condições, se choveu, se não choveu, se a pista está molhada ou seca, se está esburacada ou não. Tem aí o fator veicular, que diz respeito às condições desse veículo, certo? Se o veículo está bem manutenido, se o pneu, as condições do pneu estão boas. No caso da moto, se está bem lubrificada a corrente, se o farol está funcionando, todas as luzes, enfim, as condições gerais. E o outro fator é o fator humano. Infelizmente, o fator humano é o que está mais presente, é o mais recorrente nesses sinistros, nos sinistros de trânsito. Veja que são, no Brasil, mais de 30 mil mortos por ano, muitos desses motociclistas. Então, nós falamos aqui de uma violência viária que é tão grave quanto a violência urbana. Então, não há que se dizer que há como eu ouvi recentemente, que há uma implicância do batalhão de trânsito ou das agências fiscalizadoras com A ou B, com quem exerce a atividade remunerada ou não. Isso não existe. Nós estamos cuidando, enquanto batalhão de polícia de trânsito, enquanto agência fiscalizadora, nós tratamos de segurança também no trânsito. E não é a segurança individual, não é a segurança do profissional ou do motociclista apenas. Nós temos diversos usuários nas vias públicas. Então,
eu tenho que cuidar, pensar na segurança do pedestre, do outro motociclista, do outro condutor de veículo. Eu tenho que pensar na segurança de todos. E nós estamos ali também para auxiliar na fiscalização. Essa fiscalização, ela não tem por objetivo atingir especificamente alguém ou alguma categoria. Não. O nosso objetivo é tão somente promover a segurança. Tanto é que o nosso lema, o lema da unidade, é zelar por vidas nas vias públicas. Então, nós estamos fazendo exatamente aquilo para o qual nós nascemos, que é zelar por vidas. Passar essas orientações, certo? Então, o motociclista, de uma forma geral, ele deve, para resguardar a sua própria segurança, ele deve redobrar a sua atenção. Ah, mas eu estava lá na minha preferência, num cruzamento, a preferência era minha e eu passei de qualquer forma. Meu caro, se você for atingido, você vai dizer para quem que a preferência era sua. É importante que se preserve a vida. A nossa, inclusive, né? Eu tenho que preservar a minha vida. É um instinto natural a preservação. Então, mesmo que a preferência seja minha, convém olhar para os lados, diminuir a velocidade, redobrar a minha atenção. Ultrapassar sinal vermelho? Jamais. Muito menos estando de motocicleta. Porque, como eu disse no início, uma pancada, um eventual impacto que houver, é todo sobre o corpo desse motociclista. As consequências são muito graves. Esse profissional, ele pode ficar afastado por muitos anos. Isso se não morrer. Então, tem que se pensar melhor, tem que se sensibilizar nessa relação que se tem com o trânsito. A relação com o trânsito é um exercício de cidadania. É entender que eu não estou sozinho no trânsito. Eu sou parte do trânsito. Eu faço parte deste dinamismo, dessa dinâmica que é o trânsito. E fazendo parte, eu tenho que fazer o meu papel, cumprir o meu papel. Qual é? Promover a minha própria segurança e a segurança dos demais usuários das vias públicas. Ou seja, motociclista, redobre a sua atenção. Verifique as condições da sua motocicleta. Utilize sempre e de forma correta os equipamentos de segurança. Esteja sempre de calçado fechado, capacete afivelado, viseira baixa, porque se bater alguma coisa nos seus olhos, você perderá o controle da moto. O trânsito não é lugar de demonstrar habilidade, não é. Se você tem essa necessidade de demonstrar habilidade, você precisa amadurecer, inclusive, para poder entrar no trânsito, para poder fazer parte desse trânsito. A imaturidade, ela traz consequências graves, e às vezes não só para a pessoa imatura, mas também para aquele inocente que está ali na rua, apenas utilizando o seu direito de ir e vir. Verifique bem as condições da sua moto, verifique a sua forma de conduzir essa moto. Respeite os limites de velocidade. Moto não para. Se um veículo, você não pode lançar a sua segurança na mão do outro apenas. Você não pode garantir que o outro te viu no retrovisor e na hora de fazer uma mudança de faixa, ele vai dar seta, vai te avisar e tudo mais. Garanta que isso aconteça, garanta que você seja visto. E não é através de buzina, como eu vejo muitas vezes na rua, né? O motociclista ali no corredor, isso inclusive é uma infração de trânsito. Não é essa conduta que se espera. Tenha certeza de que você foi visto no retrovisor. Tenha certeza de que a sua velocidade é compatível, que você consegue controlar aquela máquina. Não é a máquina que pode controlar você. É você, motociclista, que tem que controlar aquela máquina. E você tem que ter condições para isso. Ou seja, seu sistema de freio tem que estar bom, seus pneus têm que estar bons. A condição da via, é você que se adapta a essa condição viária. Se a via está molhada, eu posso correr? Se a via é esburacada, eu
posso correr, eu posso ultrapassar os limites de velocidade e andar de qualquer forma. O ente inteligente é o humano, não é a máquina. Então, esse exercício, exercer essa inteligência é importante, é fundamental para quem se propõe a estar no trânsito e, mais ainda, para quem se propõe a exercer uma atividade remunerada.